sejam R e S, respectivamente, as retas de equações 3x mais 4y menos 3 igual a zero e 3x mais 4y mais 7 igual a zero. Assim, determine e escreva o valor da distância entre essas retas. Bem, essa pergunta só faz sentido, da forma como ela é feita, se essas retas forem paralelas. Pois, caso contrário, imaginemos duas retas que fossem concorrentes, como as do desenho que eu estou fazendo. Se essas retas forem concorrentes, observe que no ponto de concorrência, no ponto onde elas se interceptam, evidentemente essa distância é igual a zero. Se nós tomarmos um ponto qualquer de uma reta, para determinarmos a distância desse ponto até a outra reta, teremos que fazer um segmento perpendicular. E essa distância é o comprimento desse segmento. Mas observe que dependendo do ponto onde nós tomarmos a nossa referência para calcularmos a distância, essa distância pode variar. Então, quando o problema nos questiona sobre o valor da distância, e ele não especifica a distância a partir de um determinado ponto, então essa distância não poderia variar. É uma distância única entre essas retas. E isso só é verdade, só faz sentido a distância entre duas retas ser sempre o mesmo resultado quando essas retas são paralelas, como podemos observar na situação a seguir. Observem que qualquer ponto que nós tomarmos entre as duas retas, traçando segmentos perpendiculares de uma reta à outra, o comprimento desses segmentos formados é sempre o mesmo, que representa cada um deles, o seu comprimento, a distância entre essas duas retas. Então, mesmo sem fazer uma análise mais criteriosa, as equações das retas dadas, elas têm que necessariamente mostrar-se que são retas perpendiculares, que são retas paralelas, para que faça sentido essa indagação sobre a distância entre essas duas retas. Mas vamos verificar esse fato escrevendo cada uma dessas retas na sua forma reduzida, para podermos observar não só as equações, mas especialmente as suas inclinações. Então, tomando a primeira reta, 3x mais 4y menos 3 igual a zero, essa primeira equação, escrevendo-a na forma reduzida, nós temos que y é igual a menos 3 quartos de x mais 13 quartos. Já a segunda equação, 3x mais 4y mais 7 igual a zero, na sua forma reduzida, fica y igual a menos 3 quartos de x menos 7 quartos. Observando nesse caso que temos duas retas de mesma inclinação, a inclinação de ambas é dada por menos 3 quartos, e são equações distintas, observando que o termo independente de cada uma delas é diferente uma da outra. Então, isso mostra que essas retas, tendo a mesma inclinação e não sendo retas coincidentes, não tendo exatamente a mesma equação, elas devem ser necessariamente retas paralelas. E para nós tomarmos a distância entre essas duas retas, nós podemos escolher aleatoriamente uma das duas retas R ou S. Dentro dessa reta, aleatoriamente também, escolhemos um de seus pontos quaisquer, seja em R, seja em S, e calculamos a distância desse ponto até a outra reta. E a distância deste ponto, escolhido aleatoriamente, até a outra reta, corresponde necessariamente à distância entre as retas. Vale lembrar que a distância de um ponto a uma reta é dada pelo módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso representa a distância de um ponto P a uma reta qualquer, vamos chamar a reta de T, uma reta qualquer. Lembrando que AX0 mais BY0 mais C corresponde à equação da reta T na forma geral, sendo que x0 e y0 são as coordenadas do ponto P que não pertence a essa reta. Senão, claro, a distância entre o ponto e a reta vai ser zero, se o ponto já pertencer à reta. Então, vamos tomar um ponto qualquer, de qualquer uma das retas. Eu vou tomar, por exemplo, da reta R
a reta R de equação 3x mais 4y menos 3 igual a zero. Observe que se nós fizermos x igual a zero nessa equação, teremos 4y menos 3 igual a zero, ou y igual a 3 quartos, ou seja, na reta R, em R, se x igual a zero, então y é igual a 13 quartos. O que significa dizer que o ponto de coordenadas 0 e 13 quartos pertence à reta R. Então eu vou tomar esse ponto, imaginando um ponto aqui de coordenadas 0 e 13 quartos, como sendo o meu ponto P. E aí vou fazer a distância do ponto P até a reta S. E para fazer a distância do ponto P até a reta S, então agora vamos determinar a equação da reta S na forma geral. Lembrando que a reta S é dada por 3x mais 4y mais 7 igual a zero, já na sua forma geral. Então eu vou substituir as coordenadas 0 e 13 quartos do ponto P nessa reta. Então nós vamos calcular, fazendo a distância de P até a reta S. Então vai ser dada pelo módulo de 3 vezes 0. Estou calculando aqui a equação, a expressão 3x mais 4y mais 7 da reta S, substituindo as variáveis x e y pelas coordenadas 0 e 13 quartos do ponto P. Então teremos 3 vezes 0, mais 4 vezes 13 quartos, mais 7, o módulo dessa expressão, dividido pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então nós teríamos, nesse caso, 3 vezes 0, 0, 4 vezes 13 quartos, 13, 13 mais 7, 20, o módulo de 20 é igual a 20. Dividido por raiz quadrada de 9 mais 16, raiz quadrada de 25, igual a 5. Então significa dizer que a distância entre o ponto P e a reta S é igual a 4. E essa distância do ponto P até a reta S nada mais é do que a distância entre as retas R e S. Então a resposta, a distância é igual a 4.